Olá, aluno! Estamos de volta para darmos continuidade aos estudos sobre fundamentos da lógica. No bloco anterior, eu comecei a falar com você um pouquinho sobre tabela verdade, trabalhamos o conceito do número de linhas, como é que eu faço para encontrar o número de linhas de uma tabela verdade, e eu prometi para você que a partir deste bloco nós continuaríamos o assunto anterior, falando ainda sobre fundamentos da lógica, sobre tabela verdade, para falar um pouquinho sobre a ideia das estruturas de uma tabela verdade. Eu consegui fazer uma esquematização como se fosse um passo a passo, para você entender melhor como é que funciona essa montagem da estrutura, lembrando que por enquanto a gente ainda não vai trabalhar a tabela verdade, só estamos nos preocupando em montar de maneira adequada as estruturas. Então, a partir de agora, começaremos essa análise. Vem comigo! Estrutura da tabela verdade. Vamos à ideia. Primeiro, quando a gente monta a estrutura de uma tabela verdade, é fundamental que a gente adote esse primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Nós verificaremos as proposições compostas, que a gente tem o desejo de analisar numa tabela verdade, e é necessário colocar as proposições simples de uma proposição composta em ordem alfabética em cada coluna. Por exemplo, no nosso exemplo anterior, vou pegar aqui essa número 3, só para você entender qual é esse primeiro passo. Perceba que aqui as letrinhas que estão sendo apresentadas, elas não se encontram em ordem alfabética. O que a gente tem que fazer? Pegar essas letrinhas e colocar em ordem alfabética, cada letrinha representando uma coluna. Então, o que nós faríamos? Faríamos a coluna de P, a coluna de Q e a coluna de R. Esse seria o nosso primeiro passo. Então, retomando. Colocar as proposições em ordem alfabética, colocamos em cada coluna. Perfeito. Primeiro passo, concretizado. Segundo passo. Vou começar a preencher a minha tabela verdade pela última coluna, que nesse caso é a coluna R. Vou intercalar verdadeiro e falso de 1 em 1 até completar a quantidade de linhas. Vamos voltar? Nós percebemos que nesse terceiro exemplo, o número de linhas lembra que era 2 elevado ao número de proposições? Como cada proposição é representada por uma letrinha, como eu tenho 3 letrinhas diferentes, então fica 2 elevado a 3. Então, essa tabela terá 8 linhas. Então, qual é a ideia? O segundo passo, eu começo a preencher a minha estrutura pela última coluna, que é a coluna R. Vou intercalar verdadeiro e falso de 1 em 1, até completar, nesse caso, as 8 linhas. Então, para poder deixar em branco, eu vou começar assim, de 1 em 1. VF, VF, VF e VF. Prontinho. Intercalei de 1 em 1 até completar as 8 linhas. Próximo passo. Terceiro passo. A cada coluna à esquerda, dobraremos os valores da anterior e continuaremos intercalando. Como assim? A primeira, a gente intercalou de 1 em 1. A da esquerda, que é a coluna Q, a gente vai continuar intercalando, só que a gente vai dobrar a anterior. Se era de 1 em 1, a gente vai dobrar. Agora será de 2 em 2. Então vai ficar VV, FF, VV, FF. Ah, agora eu entendi. Eu entendi que para preencher a próxima da esquerda, que nesse caso seria a coluna P, a gente vai continuar intercalando verdadeiro e falso, só que dobra a anterior. A anterior era de 2 em 2. Vamos dobrar. Então, agora será de 4 em 4. Então, fica VV, VV, FF, FF. Prontinho. Está montada, então, a minha estrutura. Então, esse terceiro passo, eu também já representei. Falta só o último passo. Caracterizar as negações, se houver. Basta atribuir valores opostos. Vamos lá.
Se nós tivéssemos que resolver essa proposição número 3, faltaria colocar a negação de P na tabela e a negação de R. Como ainda não há, eu vou colocar em qualquer lugar, vou colocar aqui, ó, negação de P, negação de R, que a gente chama de não P, não R. Negar a proposição P é negar essa coluna aqui. Então, é fazer o valor oposto a ela. Então, ao invés de colocar 4 Vs seguidos de 4 Fs, eu coloco o contrário. Coloco 4 Fs seguido de 4 Vs. Agora, eu quero negar a proposição R. Então, eu quero negar essa coluna aqui. Então, ao invés de colocar VF, VF de 1 em 1, eu vou colocar o contrário. Então, eu coloco FV, 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 FV. Pronto. Cumpri esse meu quarto passo. Então, a minha estrutura da tabela já estaria pronta para eu começar a desenvolver aquela operação. Então, vou recapitular com vocês. Primeiro passo que a gente fez. Pega a proposição composta, pega as letrinhas e coloca em ordem alfabética. Segundo passo, começa a preencher pela última coluna, que foi a coluna R, intercala o verdadeiro e falso de 1 em 1. Ficou VF, 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 até completar o número de linhas, que nesse caso foram 8. Depois, quando eu conseguir finalizar essa segunda etapa, eu vou para a terceira etapa, que é terminar de preencher as colunas que se encontram à esquerda. E quando eu começo a preencher a coluna da esquerda, eu continuo intercalando, mas eu dobro a anterior. Se era de 1 em 1, agora foi de 2 em 2. Então ficou VV, FF, VV, FF. E para completar da esquerda, mesmo processo. Continuo intercalando, mas eu dobro a anterior. Se era VV, FF, se era de 2 em 2, vou dobrar, agora é de 4 em 4. Então ficou VV, VV, FF, FF. Terminei de preencher P, Q e R, mas percebi que eu tinha que representar a negação de P e a negação de R. Então, eu coloquei negação de P, negação de R. Negar a proposição P é fazer o oposto da coluna P. Então, ao invés de colocar VV, VV, FF, FF, eu coloquei FF, FF, VV, VV. Negar a coluna R é negar essa daqui. Ao invés de colocar VF, 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 eu coloquei o contrário. FV, 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 FV. Estaria pronta a minha estrutura. Então, esses 4 passos são fundamentais. Colocar em ordem alfabética, cada proposição assume uma coluna, começo pela última coluna, intercalo verdadeiro e falso de 1 em 1, até completar a quantidade de linhas. Depois que eu fizer isso, eu faço a da esquerda, mesmo conceito, eu continuo intercalando, mas eu dobro a anterior. Continuo intercalando, dobrando a anterior. E no final, se tiver negação para caracterizar, a gente nega, é só atribuir o valor oposto. Vamos treinar então? Lembra que esses eram os nossos 3 exemplos? Nesse primeiro exemplo, nós temos P e não P. Lembrando que aqui o número de linhas é 2 elevado a n. Esse n é o número de proposições diferentes, que você pode entender esse n como o número de letras diferentes. Fica mais rápido. Aqui eu tenho apenas a letra P, então é uma letra só. 2 elevado a 1, 2 linhas. Por isso que aqui eu tenho uma tabela com 2 linhas. As letrinhas eu coloco. A princípio eu só colocaria a letra P, que seria a minha única letra, e eu intercalaria verdadeiro e falso de 1 em 1. E aqui eu vou colocar a negação de P, que é o oposto da coluna P. Então, ao invés de colocar VF, eu coloco FV. Estaria pronta a minha estrutura para trabalhar aquela operação de proposição composta. No segundo exemplo, eu tenho 2 letrinhas diferentes, número de linhas 2 elevado a n,
logo 2 elevado a 2, teremos 4 linhas. Então, 1, 2, 3, 4. Primeiro eu colocaria a proposição P, depois a proposição Q, começaria pela última, que é Q, intercalando verdadeiro e falso até completar 4 linhas. Então, ficaria VF, VF, e quando eu fizer a P, eu continuo intercalando, mas eu dobro. Então, ao invés de ser de 1 em 1, é de 2 em 2. VV, FF. Só que para resolver essa operação mesmo, eu preciso caracterizar a negação de Q. Por isso que eu deixei mais uma coluna ali separada para a gente. Negar a coluna Q é negar essa coluna aqui. Então, ao invés de colocar VF, VF, eu coloco o contrário. FV, FV. Estaria pronta para trabalhar aquela operação. E na terceira, perceba que nós temos 3 letrinhas diferentes. Logo, o número de linhas seria 2 elevado a n, 2 elevado a 3, seriam 8 linhas. Em ordem alfabética, eu coloco P, Q e R. Começo pela última coluna, que é a coluna R. Intercalo verdadeiro e falso de 1 em 1 até completar 8 linhas. VF, 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 VF. Quando eu passo para a esquerda, continuo intercalando, só que eu dobro. Então, ao invés de ser de 1 em 1, será de 2 em 2. VV, FF, VV, FF. Mesmo conceito. Passo para a esquerda, continuo intercalando, mas eu dobro anterior. Então, ao invés de ser de 2 em 2, será de 4 em 4. VV, VV, FF, FF. Só que para resolver aquela tabela verdade, eu precisaria caracterizar a negação de P e a negação de R. Então, eu colocaria aqui, ó, não P, aqui eu colocaria não R. O P é 4 Vs e 4 Fs. A negação é o contrário, então seriam 4 Fs seguidos de 4 Vs. Negar a proposição R é negar essa coluna aqui. Então, ao invés de colocar VF, 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 eu coloco o contrário. FV, 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 FV. Pronto. Todas elas estariam preparadas para a gente desenvolver a operação de proposição composta. E eu já vou dar uma dica bem importante. Muitas vezes os alunos sentem dificuldade em começar. Professor, como é que eu faria para poder começar essa análise de proposições? Primeiro que você tem uma ordem a seguir. Primeiro, se houver, você resolve a negação. Não havendo negação, você segue essa ordem. Conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Só que perceba que se tiver parênteses, primeiro você tem que resolver o que está dentro do parênteses. Se tiver colchete, depois resolve o que está dentro do colchete. E se tiver chaves, depois resolve o que está entre chaves. Tudo bem? Ou seja, nessa primeira aqui não teríamos dificuldade alguma para poder resolver, porque ali é uma conjunção, um conectivo só, assim como aqui na segunda apenas um conectivo para analisar, sem maiores dificuldades. O problema seria na terceira, porque na terceira nós temos 2 conectivos para analisar. Temos uma conjunção e temos uma condicional. Então, qual é a ideia? Primeiro eu resolvo isso aqui que está dentro do parênteses, para depois resolver o que está dentro do parênteses comparando com a negação de P, resolvendo esse conectivo que sobrou, que é a setinha para a direita, que é a famosa condicional. Tudo bem? Não pode esquecer. Essa é a regrinha que você vai utilizar. Mas se houver primeiro parênteses, tem que resolver o que está dentro do parênteses. Se houver colchete, depois resolve o que está dentro do colchete. Se houver chaves, resolve o que está dentro de chaves. Seguindo o critério aqui também que não pode esquecer. Negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional.
Tudo bem? Seguindo. Agora a gente vai começar uma parte bem importante. Importante porque o aluno que quer ser bem-sucedido na prova de raciocínio lógico, ele tem que lembrar com propriedade o comportamento dos conectivos. Tem que dominar todos os conectivos, tem que dominar todas as representações simbólicas, todos os significados e todos os comportamentos. Então vamos lá. Preparei essa tabelinha que é a tabelinha da tua vida, do teu sucesso no raciocínio lógico. Perceba que na primeira coluna nós temos todos os conectivos que a gente estuda na lógica proposicional. Quais são eles? Conjunção, disjunção, que algumas vezes é chamada de disjunção inclusiva, condicional, que em alguns momentos é chamada de implicação material, bicondicional e disjunção exclusiva. Agora eu vou pegar cada conectivo e vou tratar direto. Primeiro falaremos sobre a conjunção. Qual é a representação simbólica da conjunção? É um acento circunflexo. 99% das provas, quando caracterizam conjunção, caracterizam pelo conectivo e. É esse e que conecta as proposições. Só que quando a banca quer acabar com a vida do candidato, ela substitui o conectivo e pelo conectivo mas. Não tem problema algum, ainda será considerada uma conjunção. Agora, o que você não pode esquecer, o comportamento da conjunção. A conjunção só será verdadeira quando as duas proposições comparadas também forem verdadeiras. Se isso não acontecer, a conjunção ela fica falsa. Ou seja, nós temos 3 possibilidades da conjunção ser falsa. Ela será falsa quando for VF, ela será falsa quando for FV, ela será falsa quando for FF. Ela só será verdadeira quando as duas proposições também forem verdadeiras. Próximo conectivo. Disjunção inclusiva, também chamada apenas de disjunção. O símbolo é um Vzinho. Significado desse símbolo é o conectivo ou. Então, se você observou o conectivo ou conectando proposições, já sabe que é uma disjunção ou chamada disjunção inclusiva. Agora, a disjunção só tem uma possibilidade de ser falsa. Isso só ocorre quando as duas proposições também são falsas. Ou seja, temos 3 possibilidades da disjunção ser verdadeira. A disjunção ela é verdadeira quando é VV, quando é VF ou quando é FV. Só vai ser falsa quando as duas forem falsas. Terceiro conectivo que é muito cobrado em provas. Condicional, também chamada de implicação material. A representação simbólica da condicional é uma setinha para a direita. 90% dos casos de provas, a condicional é caracterizada pelo conectivo se, então. O se inicia a sentença e é o então que conecta as proposições. Em alguns momentos a banca coloca o se e no lugar do então coloca vírgula. Não há problema algum, continua sendo condicional. Em outros momentos a banca tira o se, deixa apenas o então conectando proposições, também não há problema. Representa ainda uma condicional. Só que em alguns momentos, as bancas, para acabar com a vida do candidato, retiram a expressão se então e substituem pelas expressões logo, quando, pois, caso, sempre. Todas elas também serão condicional. Agora, qual é o macete da condicional? Só tem uma possibilidade da condicional ser falsa. E a gente brinca, só vai ser falsa quando aparecer Vera Fischer.
ou quando vai fugir, quando o Vasco vem antes do Flamengo, enfim, né? Cada um adota um critério. O mais conhecido só vai ser falsa quando aparecer Vera Fischer, ou seja, quando o seu antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, só tem uma possibilidade da condicional ser falsa, é quando aparece Vera Fischer, logo 3 possibilidades dela ser verdadeira. Ela será verdadeira quando não aparecer a Vera Fischer. Ou seja, quando for VV, FV, FF. Só vai ser falsa se aparecer Vera Fischer. Ou seja, se aparecer VF. Vera Fischer. Tudo bem? Próximo conectivo, bicondicional. Representação simbólica é uma dupla seta, porque bicondicional é uma dupla condição. Se a condicional foi uma setinha para a direita, bicondicional, dupla seta. Significado da bicondicional. É o conectivo se e somente se. Muitas vezes não se encontra entre vírgulas, mas o correto é colocar entre vírgulas. Se e somente se. Fica centralizado conectando proposições. A bicondicional, perceba que é um pouquinho mais complexo, porque são 2 possibilidades dela ser verdadeira. E eu sempre digo para os alunos, bicondicional rima com igual, ou seja, só será verdadeira quando os valores forem iguais. Só será verdadeira quando os valores forem iguais. Então, 2 possibilidades da bicondicional ser falsa, quando os valores forem diferentes. Para finalizar a análise dos conectivos lógicos, último conectivo, disjunção exclusiva. Representação simbólica é um Vzinho com tracinho embaixo. Significado da disjunção exclusiva é o conectivo ou, um ou para iniciar e outro ou para conectar as proposições. Só que cuidado, porque se a banca coloca assim, uma coisa ou outra, vírgula, mas não ambas. Professor, estou vendo apenas um ou. Isso é uma disjunção inclusiva? Não, por causa do final. Quando ele fala mas não ambas, é porque ele dá a ideia da disjunção exclusiva. Quem fala que ganha uma coisa ou outra, mas não ambas, é porque não pode ganhar as duas. Dá uma ideia de exclusão, ou seja, ganho uma, porém não ganho a outra. Dá uma ideia de restrição. Então perceba que escrever uma coisa ou outra, mas não ambas, é a mesma coisa que escrever ou uma coisa ou outra. Tudo bem? Ou seja, é a ideia da disjunção exclusiva, só que na pegadinha colocando apenas o ou, para você achar que é disjunção, mas esse final não ambas caracteriza a ideia da disjunção exclusiva. Vamos ao comportamento. A disjunção exclusiva só tem 2 possibilidades, né? Pouca coisa. 2 possibilidades dela ser verdadeira. E aí eu sempre brinco com meus alunos. A disjunção exclusiva é o oposto da ideia da bicondicional. O oposto de igual é diferente. Então a disjunção exclusiva só será verdadeira quando os valores forem diferentes. Logo, 2 possibilidades da disjunção exclusiva ser falsa, quando os valores forem iguais. Tranquilo? Só para recapitular, a conjunção só será verdadeira quando as 2 forem verdadeiras. A disjunção só vai ser falsa quando as 2 forem falsas. A condicional só vai ser falsa quando aparecer a Vera Fischer. A bicondicional rima com igual. Só vai ser verdadeiro se os valores forem iguais. E a disjunção exclusiva é o oposto da bicondicional.
só vai ser verdadeira quando os valores forem diferentes. É só lembrar disso que você vai se dar bem. E aí, qual é a recomendação que a gente sempre dá para os nossos alunos? Quando você pegar a sua prova, você vai fazer exatamente o que vai encontrar na próxima tela. Quer ver só? Para você não esquecer o comportamento do conectivo, caso você tenha problemas aí para lembrar, dá aquela olhadinha antes de subir para a sala, para o local de prova. Pegou a prova, já faça essa esquematização. Esse símbolo é conjunção, só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Esse símbolo é da disjunção, só vai ser falsa quando ambas forem falsas. Esse símbolo é da condicional, só vai ser falsa quando aparecer Vera Fischer. Esse símbolo bicondicional, lembrando que bicondicional rima com igual, para ser verdadeiro os valores têm que ser iguais. E a disjunção exclusiva é o contrário. A conjunção só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras. A disjunção só vai ser falsa quando as duas forem falsas. A condicional só vai ser falsa quando aparecer a Vera Fischer. A bicondicional rima com igual, ou seja, só será verdadeira quando os valores forem iguais. A disjunção exclusiva é o oposto da bicondicional. Só será verdadeira quando os valores forem diferentes. E aí você fazendo aquilo, você vai brincar com a tabela verdade. Qual é o nosso propósito agora? Esquematizei um tabelão com todas as nossas operações para poder treinar essa análise em tabela verdade. Então a gente vai resolver a conjunção, a disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional. Lembrando que essa tabela tem duas letrinhas, logo o número de linhas seria 2 elevado a 2, teremos 4 linhas, então 1, 2, 3, 4. Perfeito. Comecei pela última coluna, que é a coluna Q, intercalei verdadeiro e falso de 1 em 1 até completar 4 linhas. E quando eu completei a da esquerda, eu continuei intercalando, só que foi de 2 em 2. Por isso ficou VVFF. Primeiro passo, agora eu vou resolver a conjunção, que é o acento circunflexo, envolvendo essas duas colunas, coluna P e coluna Q. Lembrando que a disjunção só será verdadeira quando as duas também forem verdadeiras. Isso acontece na primeira linha, porém na segunda, na terceira e na quarta eu não encontro esse comportamento. Então o resto fica falso. Aquele é o comportamento da conjunção na tabela verdade. Próximo conectivo é a disjunção. A disjunção só será falsa quando ambas forem falsas. Isso só vai acontecer na quarta linha. No restante isso não acontece, então ela fica verdadeira. A disjunção exclusiva só será verdadeira quando os valores forem diferentes. Valores diferentes na segunda e na terceira linha, verdadeiro. Na primeira e na quarta isso não aconteceu, então é falso. Condicional é o único conectivo que eu tenho que me preocupar com a ordem que as proposições aparecem. Cuidado! Quem está vindo primeiro, que é o que a gente chama de antecedente, é a proposição P. Então vou colocar o número 1 na coluna P. Quem está vindo depois de então, que é o que a gente chama de consequente, é a coluna Q. Número 2 na coluna Q. Só para eu saber que essa comparação está sendo feita da 1 para 2, da esquerda para a direita. Então, nessa ordem, se aparecer Vera Fischer, vai ficar falso. Vamos lá. Deu Vera Fischer? Não. Verdadeiro. Deu Vera Fischer? Deu. Falso. Deu Vera Fischer? Não. Verdadeiro. Deu Vera Fischer? Não. Verdadeiro. Detalhe.
toda condicional que começa com falso, isso cai direto em prova, eu já sei que ela será verdadeira, independente da proposição seguinte. Se a condicional começa com falso, eu já sei que ela será verdadeira. E o último, temos uma bicondicional para resolver. Bicondicional rima com igual, só será verdadeiro quando os valores forem iguais. São iguais na primeira e na quarta linha, verdadeiro, verdadeiro. Na segunda e na terceira não são iguais, então falso e falso. Tudo bem? Perceba o seguinte, nessa ideia, você percebeu que nessa primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta coluna, os resultados não foram todo verdadeiro e não foram todo falso. Como assim, professor? Se o resultado de uma coluna fosse todo verdadeiro, teríamos o que nós chamamos de tautologia. Então, tautologia representa o resultado lógico todo verdadeiro. Se nós tivéssemos um resultado lógico todo falso, nós teríamos o que nós chamamos de contradição. Contradição, resultado lógico todo falso. Agora, quando não é tautologia e não é contradição, ou seja, quando não é tudo verdadeiro, quando não é tudo falso, é a definição de contingência. Contingência é quando não for tautologia nem contradição, ou seja, misturou os valores, já sabe que é contingência. Então aqui, ó, não é tautologia nem contradição. Misturou valores, contingência. Misturou valores, contingência. Misturou valores, contingência. Misturou é contingência. Misturou é contingência. Então, todos aqueles resultados são contingência. Professor, teria como você demonstrar rapidinho como seria contradição e quando seria tautologia? Vou representar rapidinho aqui para você, ó. Vou colocar P e aqui eu vou colocar não P. Coluna P, como é a única e a última, VF de 1 em 1 até completar 2 linhas, porque essa tabela verdade teria 2 linhas. Negação de P seria F e V. Se eu fizer a conjunção entre P e não P, a conjunção só será verdadeira quando as duas também forem verdadeiras. Se isso não acontecer, a conjunção será falsa. Então aqui seria F e F. Última coluna tudo falso. Isso é uma contradição. Agora, poderíamos encontrar uma tautologia, se fosse P ou não P. Porque agora teríamos uma disjunção para resolver. E a disjunção só será falsa quando as duas proposições forem falsas. Então, ó, aqui não acontece, aqui não acontece, então seria V e V. Resultado todo verdadeiro, isso representa uma tautologia. Tranquilo? Então, retomando, tautologia, resultado todo verdadeiro. Contradição, resultado todo falso. Contingência, quando não for tautologia nem contradição, ou seja, misturou no resultado é contingência. Pronto, finalizamos a nossa primeira etapa, que é Fundamentos da Lógica. Muito obrigado pela sua participação, bons estudos e até o próximo vídeo. Um abraço!